Você está pensando em se aposentar, mas tem muitas dúvidas sobre o assunto, não é mesmo? Você tem dúvidas sobre como funciona a Previdência Social do Brasil? Quer entender os requisitos para aposentadoria por idade, tempo de contribuição e muito mais? Não deixe suas perguntas sobre Previdência sem resposta. No vídeo de hoje conversamos com o advogado Dr. João Paulo Aragão, diretamente de Rio Branco, no Acre. Ele irá trazer vários conhecimentos necessários sobre o assunto e você irá ficar sabendo de tudo aqui neste vídeo. Não perca mais tempo. Eu sou Anselmo Santana. Bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é um assunto bastante importante, né, para as pessoas, principalmente que pensam em se aposentar, né? Para uns, uma coisa boa, para outros, uma dor de cabeça, no meu ver, né? Mas quem vai nos falar sobre isso é o Dr. João Paulo, né? João Paulo Aragão, diretamente do Acre, não é isso, doutor João Paulo? Isso mesmo, Anselmo. Fala aqui de Rio Branco, no Acre. Isso, eu gostaria que o senhor se apresentasse, dissesse que é o João Paulo, que o senhor faz, lógico que é advogado, né? Perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com você, tentando daquilo que a gente pode contribuir com seus ouvintes, as pessoas que lhe acompanham. É uma satisfação. Eu sou advogado, sou especialista em Direito Previdenciário pela EBRAD, Escola Brasileira de Direito, mas também sou advogado especialista em Direito Público, atuo como assessor jurídico da administração pública, sou especialista em Direito Público pela PUC de Minas Gerais e também tenho a especialidade em Contabilidade Pública, para me ajudar justamente nisso, nesse elemento do direito público que é extremamente necessário. E vim aqui tentar contribuir com vocês referente ao assunto previdenciário. Vamos lá. Doutor João Paulo, a nossa primeira pergunta é como funciona a aposentadoria por idade? Bom, como o nome diz, de forma clara, tem que ter a idade necessária. Com a mudança da legislação e a partir deste ano de 2023, o homem tem que ter 65 anos de idade, a mulher tem que ter 62 anos de idade. Se esses, ou o homem ou a mulher, eles começaram a contribuir antes da reforma, o que é isso? Ele tinha carteira assinada, ou tinha contribuição antes da reforma, eles precisam ter 15, o mínimo de 15 anos de contribuição. Qual que é a diferença? Se eventualmente alguém passou a trabalhar depois da reforma, lembrando que a reforma previdenciária é aquela que aconteceu lá em 2019, foi publicado no dia 13 de novembro. Então, digamos que ela passou a contribuir, a trabalhar depois dessa data. Para a mulher, mantém-se da mesma forma, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Já o homem, não. Ele vai ter que ter os mesmos 65, só que agora ele vai ter que ter o mínimo de 20 anos de contribuição, ou seja, aumentou mais ainda. Basicamente, é isso. A diferença é que antes a mulher era com 60 e o homem era com 65. Eu aproveito até para perguntar fazer uma pergunta específica relacionada ao meu pai, né? Ok. Ano que vem ele faz 65 anos de idade e também 15 anos de contribuição. Nesse caso, com a nova, ele não tem como se aposentar agora, é isso? Não, ele tem, porque veja bem, o seu pai, ele vai fazer os 15 anos, só que ele antes da reforma, ele já contribuía, certo? Entendi. Então, antes da reforma, ele mantém os 15 anos. Agora, digamos que o seu filho que seja, digamos que tem um filho que começou a trabalhar no dia 20 de novembro de 2019, depois da reforma. Agora, ele não. Ele vai precisar ter, além dos 65 anos de idade, ele vai precisar ter 20 anos de contribuição. Perfeito. É essa a diferença. Perfeito. Como eu falei, né, meu pai vai completar os 65 anos no ano que vem e também os 15 anos de contribuição. Ele deve fazer o que a partir daí? Tem que ir ao INSS? Ele tem a confirmação desses 15 anos de contribuição? Segundo ele, sim. É bom, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer, olha lá o meu INSS dele. Certo. Verifica se está. E aí é um pedido. É porque o INSS, eles são complicados. Eles são complicados. Então, assim, ele pode ir no INSS e fazer o pedido normalmente. Só que eles podem, se o CNIS estiver errado, por isso que é bom olhar, mas ele pode ir lá. Ele não precisa de advogado em nenhum momento.
Só que na prática é por causa dessa dificuldade, mas ele vai no INSS, ele pode fazer o pedido pelo site, você que tem mais esclarecimento, pelo meu INSS tem as opções lá, você preenche junto os documentos, você pode ligar, agendar pelo 135 e aí levar os documentos lá, agora tem que verificar. E eu acho que ficou bem compreendido, ele é dentro da regra dos 15 anos mesmo, ele é antes, né? Isso. E aí talvez a questão do cálculo que teve essas mudanças, ele, dependendo, não sei qual era a contribuição dele, às vezes dá menos do salário mínimo, só que não recebe menos que o salário mínimo, ele fica dentro do salário mínimo, por causa dos cálculos. Mas é só isso, meu amigo, deu a idade, deu tempo, confere se bate direitinho. Se quiser, doutor, dá uma olhada para mim aí, a gente olha sem problema nenhum para você, te fala, ó, tá tudo certinho aqui, Anselmo. E aí você manda para frente, liga no 135, vê direto no meu INSS, e se o pessoal dificultar muito, você tem um amigo aqui no Acre para a gente tentar se ajudar. Muito obrigado, meu amigo. Ok? Com relação à aposentadoria por contribuição, quais os requisitos? Vamos lá. Contribuição, homens têm que ter. Vamos lá, com a mudança, com a reforma. Na reforma, homem tem que ter 35 anos de contribuição e na mudança da reforma, lá em 2019, ele tinha que ter 61 anos de idade. Certo. A mulher, ela tem que ter 30 anos de contribuição, isso lá na reforma, e 56 anos de idade. Por que eu estou explicando isso? É um elemento técnico, mas que faz diferença. Por quê? Com a reforma, até 2020, a mulher não seria mais com 56 anos. Ela teria que ter 56 anos e 6 meses. A mesma coisa o homem, 61 anos e 6 meses. E, claro, os 35 anos para o homem e os 30 para a mulher. Certo. Essa é a regra geral. Vou aproveitar, já que a gente está tratando disso, falar também da regra dos pedágios. Não sei se você já ouviu falar. O senhor já ouviu falar das regras dos pedágios? Não. Tem a regra do pedágio de 50% e a regra de 100%. Certo. Qual que é a regra do pedágio? Digamos que na entrada em vigor da nova lei, a mulher que precisa ter 30, ela tinha 28 anos de contribuição. Pode ser menos, mas enfim, digamos que ela tinha 28, faltava 2 anos para ela chegar no limite que ela tinha. A regra do pedágio de 50% é isso. Ela vai perder isso tudo? Não. Só que ela vai ter que atingir os 30 anos, e depois que ela atingir, ela vai ter que pedagiar mais 50%, ou seja, se eram 2 anos, ela tem que trabalhar 1 ano a mais. Certo. Então, ela não fica apenas nos 30. A mesma coisa seria para o homem, só que no caso ele teria 33 anos, certo? E faltavam esses 2 anos, ele trabalharia mais esses 2, 35, e mais 50%, que é 1 ano. Certo. Então seria 36. Essa é a regra do pedágio. Perfeito. Mas a regra básica dos requisitos por contribuição é isso. Homens ter 35 anos de contribuição e mulheres 30 anos de contribuição. Agora, puxando para a minha sardinha. Professor, como é professor se aposentar? O professor, o senhor é professor de sala de aula? Sou sim. Pois é. O professor, ele entra naquele caráter da especialidade. Por causa dos 25. Não é especialidade, mas só que ele tem um tempo reduzido, aquele que está dentro da sala de aula. Certo? Então, o prazo que se mantém é o mesmo, dos 25 anos de tempo de contribuição, por causa da sala de aula. Ok. Doutor, como calcular o valor da aposentadoria? Vamos lá. Com a nova alteração, inclusive, tem uma situação chamada do mínimo divisor comum, que até 2022, exatamente 5 de maio, não existia, e depois passou a existir. Mas vamos lá, antigamente, se pegava 80% dos maiores salários, e através deles chegaria no valor que teria direito. Hoje, não é assim que acontece. Hoje, no caso de homens, que são 20 anos, e mulheres, que são 15, 20 anos, se homem, ele tem 60% calcula-se 60%, e mulher 60% com os 15 anos.
Deixa eu me fazer explicar de uma forma mais fácil. Certo. Pega-se, lembrando que todos os valores têm que ser contados a partir de julho de 1994. Então, soma-se todos os salários, atualiza-se esses salários e divide pela quantidade de meses. Certo. Ao chegar nisso aí, você chegará a um valor. Só que esse não é o valor que você terá direito. Se, por exemplo, no da idade, você tiver os 15 anos da mulher, por exemplo. Então, você terá direito a 60% desse valor. Entendi. E aí, a partir desses 15 anos da mulher e do homem 20 anos, a cada ano que passa, você soma 2% a mais. O que isso quer dizer? Um homem, ele vai precisar ter 40 anos de contribuição para ele poder ter um salário integral. Certo. A mesma coisa a mulher, só que ela vai ter que ter 35, mesmo no requisito da idade. Entendi. Então, a forma de computar é isso. Agora tem todos os valores, só que existe um percentual que deve ser contabilizado. E esse percentual, quando não tiver todo o tempo, ele só vai dar a integralidade, o total, desse caso. Porque se homem, vou fazer um cálculo aqui para lhe mostrar. Ok. Homem, ele já atingiu 20 anos de contribuição, ok? Ok. Ele tem 60%. A cada 12 meses, ele tem mais 2%. Então, ele teria que ter mais 20 anos, que multiplicado por 2 seriam 40, para ele ter integralidade. A mesma coisa a mulher, só que dentro dos 15 anos. Perfeito. Me fiz compreender? Oi? Eu me fiz compreender? Sim. Tranquilo. A regra realmente, ela... É porque, assim, você tentar colocar de uma forma clara, ela tecnicamente... Mas é basicamente isso. Resumindo em miúdos, para não ser tão prolixo, soma-se todos os salários e divide. Só que, se eventualmente você tiver de julho de 94 para frente, menos de 108 salários, 108 contribuições, você vai ter que dividir por 108. Digamos que de julho de 94 para frente, você atingiu os requisitos por causa da carência, só que você teve 100 salários de contribuição. Certo. Esses 100 não vão ser divididos por 100, eles vão ser divididos por 108, o que pode diminuir. Perfeito. Eu posso acumular aposentadoria e pensão por morte, atualmente? Pode sim. É uma dúvida muito comum. A aposentadoria, pensão por morte ou pensão por morte com aposentadoria. Pode ser isso, do mesmo regime, de regimes diferentes, tanto regime próprio, aí, enfim, tanto faz. Mas você pode acumular. A diferença é que, com a mudança, você preserva sempre o maior benefício. Então, digamos que você tem uma pensão por morte de R$4.000. Certo. E você também tem as contribuições e você quer se aposentar porque é o direito seu. A regra fala o seguinte, se esse valor que você tem direito é de até um salário mínimo, você tem direito a 100%. Se esse valor for entre um salário mínimo e 2, aí você já não tem direito, nesse segundo benefício, a ter os 100%. Você tem direito a 60%. E assim sucessivamente. No entanto, o seu direito tem que ser garantido. Você pode acumular um e o outro. Certo. O que seria aposentadoria especial? Aposentadoria especial. Um exemplo, talvez eu não fiz da forma correta, o professor. O professor é uma espécie de aposentadoria especial. Por quê? O coeficiente dele é diferente, porque aquele que está direto na sala de aula, e é o seu caso, o senhor é professor da sala de aula. Isso, eu só me afastei 2 anos para ser vice-diretor. Pronto. Aí que tá. Esses 2 anos, qual é a diferença? O cômputo do coeficiente, ele muda. Mas, assim, o senhor mantém as especificações de professor. Vai aumentar um pouquinho mais por conta disso, mas não tira essa condição. A especial, ela está relacionada, a aposentadoria especial, à insalubridade e à periculosidade. Basicamente isso. Que são aqueles elementos que são muito conhecidos, de 10%, 20% e 40%. Né? As pessoas conhecem. Esse grau de definição é um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho que define. Mas
Considerando os graus de riscos, você pode se aposentar com 20 anos, com 25 anos, aliás, perdão, com 15, com 20 ou 25. Ok? Vamos lá, um exemplo. O frentista, aquele que está abastecendo lá o seu carro. Ele trabalha, aquilo ali é chamado benzeno. O benzeno, ele dá a possibilidade da aposentadoria especial. Ele precisa ter 25 anos. O eletricista que trabalha com alta tensão, e ele já vai até para os 15, porque ele está na periculosidade. Então, são profissões que expõem a um grau de risco de saúde que dão condições de você aposentar antes. Por quê? Porque aquilo ali leva você a sofrer mais. São essas as formas especiais. O barulho também é importante, porque eu já tive cliente assim, é a questão do aeroporto. Mesmo tendo EPI, tudo certinho, ele está acima dos 92 decibéis. Então, aquilo ali dá a oportunidade dele ter aposentadoria especial. Show de bola. Doutor, qual a diferença entre INSS, né, e regimes próprios de previdência? Vamos lá. O INSS é esse que todo mundo conhece. Se você tem uma carteira assinada, você é CLT, você contribui com o INSS. Se você quiser fazer uma contribuição por si só para o INSS, é do regime geral. O regime próprio é aquele que talvez o senhor é professor do município ou do estado? Município. Pronto. Os municípios no país, no Brasil, via de regra, não tem regime próprio. O senhor sabe se o senhor tem regime próprio? Não. A gente não tem. Eu acho que o estado aqui é que tem. Perfeito. O estado, via de regra, tem. Então, por exemplo, o senhor, mesmo trabalhando na prefeitura, e talvez até tenha um estatuto que rege o senhor, mas quando o senhor for aposentar, a sua aposentadoria vai ser lá pelo INSS. Digamos que um professor do Estado. O Estado não, ele tem uma previdência própria do Estado. As contribuições, os recolhimentos são para essa previdência, que é o regime próprio. É essa a diferença. É que um é geral e o outro é de alguma especialidade. Via de regra, são os estados que têm seu regime e alguns municípios maiores. Talvez, é muito provável que a cidade de Natal, que é a capital do seu estado, deva ter o município de Natal um regime próprio. E como funciona a aposentadoria rural? Aposentadoria rural. Vamos lá. O requisito da idade tem que ter, né? Homens têm que ter a diferença. Homens têm que ter 60 anos de idade e mulheres têm que ter 55 anos de idade. E precisa ter comprovado 15 anos de trabalho na roça, 15 anos de trabalho rural. Mas qual que é a diferença? Esse trabalho na roça, esse trabalho rural, aquela pessoa que trabalha, ela é considerada como segurado especial. Por que segurado especial? Ele é segurado do INSS, só que ele não paga uma contribuição. Que nem, por exemplo, o senhor no seu contra-cheque tem um valor que o senhor paga por mês para o INSS. Ele não tem isso. Só que, por ser uma atividade rural, e se ele comprovar, isso é muito importante, se ele comprovar com a terra, documentos, por exemplo, da escola, do filho que estudou na zona rural, ali, que é da zona rural, o posto de saúde que ela sempre atendeu, que ela sempre precisou de atendimento, é ali da zona rural. Ela comprova que ela vendia hortaliça, vendia as coisas. Então, são esses elementos. Geralmente tem os sindicatos rurais, associações rurais. Então, é isso. A diferença, tem os 15 anos, só que não precisa ela fazer as contribuições, mas ela precisa comprovar que realmente esses 15 anos ela viveu da roça, do que ela plantou, das galinhas que ela tinha, era aquilo que dava subsistência para ela, só para subsistência ou até para vender o excesso. Agora, falando de pessoas com deficiência, né? Okay. Quais são os direitos previdenciários para essas pessoas? Bom, pessoas com deficiências, e tem um detalhe, porque assim, hoje, com a lei da PCD, existem funções que permitem trabalhadores com deficiência. Então, veja bem, ele não pode pedir, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez se ele trabalha nessa condição em virtude daquela deficiência, né? Isso tem que ficar bem claro. Mas, via de regra, ele pode ter direito a um auxílio-doença, ele pode ter direito ao BPC
que é o benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, as pessoas às vezes criticam porque LOAS é o nome da lei, mas enfim, BPC e aposentadoria por invalidez, conforme demonstrado as invalidez que são constantes do rol, né, das doenças que tornam inválido. Uhum. É dessa forma. Eu sou autônomo, por exemplo. Eu Perfeito. posso contribuir, né, para a Previdência? Como é que funciona? Isso. Bom, você é autônomo e você pode ser contribuinte individual. Você tem que primeiro ter o número do PIS e fazer. Hoje em dia, não é muito aconselhado, porque às vezes tem questão de erros, mas você pode sozinho na internet fazer isso, pelo meu INSS. Você registra, faz o registro do PIS, e aí você vai contribuir. Você pode contribuir com 22%. Tudo isso é por guia, você faz no INSS. Recomenda-se sempre que seja por um profissional que faça isso. Mas você pode contribuir com 22% de um salário mínimo até o teto, que é 7.500 e alguma coisa hoje, ou você pode contribuir com 11%, tá? Ambos você vai estar assegurado e ter direito a uma aposentadoria futura, mesmo não tendo carteira assinada, sendo um contribuinte individual, um autônomo. Algumas pessoas chegam para mim, assim, informalmente, conversando, e perguntam, 13º, tem também aquele desconto do INSS? Não tem. Se é descontado quando se paga... Contra-cheque, tá, essas coisas? Não, porque ele não entra no cálculo. Quando vai se fazer os cálculos, por exemplo, se conta 12 meses, não são 13 meses. Isso. Perfeito? O senhor já viu no seu contra-cheque isso no 13º? Eu não cheguei a ver, mas alguns professores me reclamaram, assim, conversando entre nós, assim, na mesa lá, que viu que teve algum desconto. Aí eu disse, não, acho que é indevido. Se eu não me engano, a gente até entrou uma vez com um processo, uma coisa assim, e recebeu novamente o valor. Não sei se foi algum erro da prefeitura, não sei como é que foi. É uma verba constitucional e ela não entra, até porque ela não serve de base de cálculo para quando o senhor for aposentar. Certo. Como é que funciona a contagem recíproca de contribuições? A contagem recíproca, a gente poderia até dizer que é uma forma de averbação. Eu não sei se eu estou sendo simplista demais, eu fico só preocupado com a internet, né, o pessoal. Mas o que é isso? Digamos que o senhor, professor do município, trabalha há 10 anos como professor do município, e aí o senhor fala assim, não, eu quero ser professor do Estado. E aí o que o senhor faz? O senhor faz um concurso, o senhor é aprovado, o senhor agora vai professor do Estado. E aí o senhor fala assim, bom, é melhor me aposentar pelo Estado. O senhor pode até ter 2 aposentadorias, só que veja bem, o senhor não tem o requisito nem de uma nem de outra. E o que o senhor faz? O senhor pega esse período que o senhor tem do regime geral, traz pela contagem recíproca para para contar para a sua aposentadoria para o Estado. E aí o senhor vai poder se aposentar fazendo a contagem recíproca desse outro período que o senhor já teve. Entendi. Não podem ser concomitantes, porque se forem iguais, aí só muda na questão da diferença dos valores e não carência. Acho que é mais ou menos o que aconteceu comigo, porque assim, antes de eu passar no concurso, eu era contratado. Iria fazer 3 anos de contrato. Então eu incorporei, é como se fosse uma incorporação, não é isso? Perfeito. O tempo. Por isso que hoje eu vou fazer, no caso, 15 anos de prefeitura, já com esses 3 anos de contrato. Perfeito. Aí, uma coisa que é muito importante, eu como assessor jurídico me deparo, por exemplo, eu vou ter que averbar isso lá na prefeitura. Eu pergunto para o senhor, eu vou ter que averbar isso lá na prefeitura? O que o senhor acha? Tem que averbar ou não? Não. Assim, averbar no caso seria só... averbar esse tempo... Não, porque o senhor fala assim, agora eu sou contratado e aí eu estou lá na prefeitura como servidor efetivo. Certo. Mas eu tenho aqueles 3 anos que eu trabalhei lá, que eu quero que conte. O senhor acha que precisa averbar, trazer para cá também ou não? Já é direto? Não, na época, por exemplo, eu fui na prefeitura, acho que eu passei um bom tempo indo lá para que eles incorporassem. Não foi tão fácil assim, não. Mas aí é um certo erro. Por quê? Na verdade, e aí eu aconselho a todo mundo que está vendo isso aqui, é importante, para planejamento, para saber como é que tá, baixar o meu INSS, fazer a sua senha e verificar o seu CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social, para ver o que está registrado, porque às vezes tem muito erro.
Então, o que que acontece? Se a prefeitura pagou isso tudo direitinho, esses seus 3 anos já estavam lá no INSS. E o que que mudou? Nada, mudou o seu tipo de relação com a prefeitura, mas só que a prefeitura já tem a previdência do INSS, então manteve-se igual. Entendi. Agora, lógico, é bom, será que eles pagaram direitinho? Aí é bom o senhor verificar lá, fazer prova, aí o senhor fala assim, doutor, eu vi lá, só que eles não pagaram não, e eu trabalhei. Aí o senhor tem que entrar com uma ação de correção do CNIS, comprovar isso aí que o senhor trabalhou, independente se eles pagaram ou não, isso não é culpa sua. Certo. O INSS homologa isso, o senhor vai ter esse direito. Eu percebi, eu tenho um aplicativo, acho que é carteira digital, não lembro, que nesse período de contrato, lá tem outros termos, não tem como professor, por exemplo, tem assistente administrativo, auxiliar administrativo, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com o professor. Não sei se tem a ver uma coisa com a outra, se foi erro dele. Qual é a carteira, São Anselmo? É porque eu não estou com o celular aqui, não lembro, mas se eu não me engano é a carteira de trabalho, sendo a digital. Se eu não me engano é um Aí aplicativo. não tem a opção professor? Não, nesse período de contrato que eu fui contrato, não está registrado como professor lá. Pois é, esse daí, isso aí é um erro. E o senhor deve corrigir. Por quê? Porque para o INSS, o que tem pago, o senhor não era professor nessa época. Era um contribuinte nos cálculos, nos moldes normais. Isso aí já é um erro. O senhor pode pedir para corrigir isso, demonstrar que, na verdade, é porque eles pagaram da forma errada. Mas o senhor fala, não, eu era professor. E aí você tem que corrigir. Por exemplo, eu tenho um caso concreto da área médica, que tem a insalubridade. Só que tem período que trabalhou como médico, que o INSS não está inscrito lá por erro do empregador, não sei como médico. Então, esse período, ele conta da forma normal, mas não conta como especial, porque foi anotado da forma errada. E isso é uma necessidade da correção do CNIS. Então, o senhor já sabe que tem uma correção para fazer. Certo, doutor, mais uma vez, gostaria de agradecer. Foi muito esclarecedor, né? Eu gostei bastante. Tirei muitas dúvidas, né? Eu tenho certeza também das pessoas que estão nos assistindo. Gostaria de deixar o espaço aberto para suas considerações finais, dizer algo que eu não te perguntei, suas redes sociais, enfim, como encontrar o senhor nas redes sociais, no próprio escritório, enfim, pode ficar à vontade que o canal é seu. Obrigado. Primeiro, agradecer o senhor. Eu acredito que você poder informar, trazer informações que são úteis, ajuda a difundir aquilo que muitas vezes, às vezes, estão padecendo por uma situação que, na verdade, elas têm direito. E a gente vê que, na prática, são as pessoas que mais precisam, que são mais humildes, que às vezes acham que, não vou nem lá fazer isso porque eu não vou ter direito. E às vezes tem, né? Dizer que nós estamos aqui na cidade de Rio Branco, no estado do Acre, mas nós atendemos, em virtude dessa facilidade das redes, hoje nós temos clientes em vários lugares do Brasil, né? É possível nos encontrar no Facebook ou no Instagram, pelo @Aragão Advocacia C, tudo junto, certo, né? E dizer da alegria de poder contribuir. O começo um pouco nervoso para trazer as informações. Eu gravo vídeos com a minha esposa e às vezes a gente está gravando, eu tenho que gravar 3, 4 vezes porque ela fala que não dá para entender. É muito natural meu querer falar de uma forma, não é intencional, porque até é ignorante eu querer trazer palavras rebuscadas, difíceis, você não comunica, mas é uma dificuldade que eu tenho. De toda forma, deixa aí ter as nossas redes sociais, como eu coloquei, fico à disposição, né, do senhor e de todos que estão nos acompanhando, se quiserem entrar em contato, tirar uma dúvida. Doutor, isso aqui o senhor explicou meio errado. Comenta aí, a gente troca uma ideia, se tiver algum erro, algum engano, a gente reconhece, isso aí não é demérito nenhum. Mas o objetivo é esse, é contribuir e trabalhar por uma coisa de forma honesta, fazendo nosso trabalho, ajudar as pessoas nesse nosso país. Tenho certeza que ajudou bastante, contribuiu bastante. E espero que a gente volte a nos encontrar novamente com outros temas. E lembrando que vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais, né, do Dr. João Paulo, enfim. Mais uma vez, muito obrigado e tenha uma ótima noite, sim.
Obrigado, senhor Anselmo. Obrigado a todos. Uma boa noite.